De virada, Vasco bate o Atlético em São Januário pelo Brasileirão. O Gigante da Colina saiu atrás no placar, mas buscou a vitória no segundo tempo com gols de Emerson Rodrigues e Vegetti. Nesta segunda-feira, 26, o Vasco e Atlético Paranaense se enfrentaram no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 21 horas, horário de Brasília, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão saiu na frente com um gol de Gabriel no primeiro tempo. O Gigante da Colina, que foi para o intervalo sobre vaias da torcida, voltou para a etapa final com outra postura e com gols de Emerson Rodrigues e Vegetti, virou a partida, conquistando 3 pontos importantes para a sequência do campeonato. Celulite facial é diagnosticada no Vasco e Rafael Paiva perde David às vésperas do Brasileirão. Da mesma forma que Coutinho, o atacante acabou ficando fora da lista de relacionados, aumentando os problemas do Gigante da Colina. Desfalques de peso no Vasco. O Vasco conseguiu garantir sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil, mas neste momento no Campeonato Brasileiro, onde precisa vencer para realmente ficar bem longe do risco de rebaixamento e sonhar com coisas maiores. A questão é que Rafael Paiva, que vem sendo um pouco questionado pela oscilação nos últimos jogos, está com problemas para montar sua escalação em decorrência de ausências já confirmadas. A primeira delas, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, é Felipe Coutinho, que teve um novo problema e devido a isso, não estará presente no confronto diante do Atlético PR. O craque, que já vinha fora em decorrência de uma lesão, foi diagnosticado com Covid-19, sendo automaticamente cortado da lista dos relacionados e vai somar mais uma partida sem poder entrar em campo. Mais um problema confirmado. Para piorar ainda mais a situação quando se trata do setor ofensivo, o Cruz Maltino, além do camisa 11, vai amagar outra ausência, obrigando a comissão técnica a se movimentar para formar a equipe titular. Conforme trouxe o portal News Colina, David não foi relacionado para o jogo de logo mais contra o Furacão, pois apresentou um quadro de celulite facial e foi afastado das atividades para tratamento. Vale destacar que esse problema acima citado é uma infecção grave, provocada por uma bactéria, e que pode se espalhar rapidamente pelo corpo se não for diagnosticada e tratada de forma correta. Situações pré-jogo. Da mesma forma que o Gigante da Colina, os paranaenses também terão ausências no confronto que está marcado para as 21 horas, em São Januário, especialmente uma que está sendo muito sentida, Fernandinho. No geral, o provável time titular Vasco que deve entrar em campo tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, Adson, David e Vegetti. Felipe Coutinho testa positivo para Covid-19 e Vasco toma atitude para ajudar o jogador. Clube informou a situação do jogador ao divulgar a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético PR. Jogo importante. Logo mais, às 21 horas, o Vasco enfrenta o Atlético PR no estádio São Januário, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bolave Brasil transmite a partida em tempo real. Horas antes do jogo, o Vasco disponibilizou lista de relacionados para a partida. David está fora por conta de uma celulite facial, e foi afastado das atividades para tratamento. Felipe Coutinho já estaria fora da partida por conta de uma lesão na coxa, mas uma nova informação sobre o meio-campista acabou chamando a atenção. Informação do clube. O Vasco comunicou que Felipe Coutinho testou positivo para a Covid-19 e está sob cuidados médicos, realizando trabalhos em contraturno e domiciliar. Ainda não foi divulgada a data de uma possível recuperação e volta do jogador aos gramados, que desde que chegou ao Vasco, no meio da temporada, atuou em 3 partidas, contra Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. Sendo assim, os relacionados pelo técnico Rafael Paiva para enfrentar o Atlético PR foram Adson, Emerson Rodrigues, Eric Marcos, Galdames, GB, Hugo Moura, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho. Mais jogadores relacionados: Paulo Henrique, Payet, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Esforza, Souza, Vegetti e Vitor Luiz. Atualmente, o Vascão é o 10º colocado do Brasileiro com 28 pontos. Emerson Rodrigues vence críticas em Vasco x Atlético e marca belo gol. O jogador chegou nesta janela de transferências para ajudar o clube na linha ofensiva, mas até o momento não correspondeu. Vasco x Atlético Paranaense. Nesta segunda-feira 26, o Vasco da Gama entrou em campo em São Januário para enfrentar o Atlético Paranaense.
tendo um time titular diferente e com a presente de Emerson Rodrigues iniciando. O jogador chegou nesta janela de transferências para ajudar o clube na linha ofensiva, mas até o momento não correspondeu. Em mais uma atuação apagada, ele virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. No entanto, os comentários na rede social X, antigo Twitter, foram todos negativos. A atuação do atleta em São Januário foi muito questionada pelos torcedores do Cruz Maltino. Alguns pegaram pesado. Comentários sobre Emerson Rodrigues. Já vi muito ponta burro, mas igual esse atleta a Emerson Rodrigues do Vasco é doideira. Esse é o ponta burro rei. O líder da gangue, comentou um torcedor nas redes sociais ao falar do atacante. Emerson Rodrigues tem que sair no intervalo e nunca mais entrar. Peladeiro terrível. Não tem qualidade técnica mínima para jogar aqui, disse uma grande página de torcedores durante a partida. Parabenizar o brilhante scout que achou que esse Emerson Rodrigues ia ser útil. O Emerson Rodrigues já matou umas 3 jogadas nesse primeiro tempo. Puta que pariu. Nunca achei que fosse dizer isso, mas que saudades do David foram outros comentários. Apesar disso, Emerson Rodrigues arrancou da defesa, se livrou da marcação e chutou no cantinho para empatar o jogo em São Januário. Foi o primeiro gol do colombiano em 6 jogos pelo Vasco. O Vasco fechou a contratação do atacante Emerson Rodrigues em julho. O colombiano chegou a São Januário emprestado pelo Inter Miami. O contrato é válido por 1 ano, até junho de 2025 na Colina. O atacante foi revelado pelo Millonarios em 2020, em seguida foi emprestado ao Lanús, também da Colômbia, antes de voltar ao clube de Bogotá. Após 5 gols e 3 assistências pelo Millonarios em 2021, o jogador foi vendido para o Inter Miami por cerca de 2,5 milhões de euros. Nicão, do Atlético PR, faz análise após confusão com segurança do Vasco, despreparado. Meia atacante deu entrevista e reprovou completamente as atitudes tomadas pelo profissional após vitória do Gigante da Colina. Vitória e confusão. O Vasco entrou em campo na noite da última segunda-feira, 26, precisando bastante de uma vitória para respirar no Campeonato Brasileiro e ficar realmente longe do grupo que briga contra o rebaixamento. Recebendo o Atlético PR, que será também o adversário na Copa do Brasil, os cariocas até saíram atrás no placar, mas conseguiram uma virada rápida com brilho de Vegetti e estão bem menos preocupados no Nacional. A questão é que houve uma confusão ao final do jogo em São Januário. Em decorrência disso, Nicão lamentou toda a situação e fez questão de criticar a postura da segurança do clube carioca. Logo após a arbitragem encerrar a partida, houve um tumulto na lateral do campo que, quando parecia estar resolvido, foi retomado perto da entrada para os vestiários. Veja a declaração do adversário. Na opinião do jogador acima citado, o funcionário vascaíno aproveitou da situação para criar essa confusão toda e poderia ter machucado os atletas do Furacão, até porque deu vários socos. Começou dentro do campo. Tal de Roberto, segurança deles, conhecido como Betinho. Fica meu repúdio, um cara totalmente despreparado para estar dentro deste ambiente iniciou. Veio para cima da gente para brigar por ser segurança, conhecer de luta, se acerta um soco poderia manchar o nome do Vasco. Totalmente despreparado. Tive que abandonar a entrevista para ajudar meus companheiros, disse o meia atacante. Vasco mereceu vencer? Fizemos um bom jogo e sofremos em 2 detalhes. Muito frustrante para a gente, pois vínhamos fazendo um jogo muito sólido. Precisamos continuar evoluindo, trabalhando, começou por dizer, completando. Temos mais um jogo na quinta-feira, mata-mata, sabemos o que vamos enfrentar, as dificuldades, as características deles, já deu para ver hoje. Foi um esquenta. Queríamos vencer, estávamos focados, mas infelizmente não conseguimos, avaliou.